Agora nós vamos ver, então, os tipos de propagação vegetativa, os principais métodos. O primeiro é a estaquia, que é a propagação por caule ou folha, ou mesmo raiz. Então, por folhas é comum em suculentas, vocês com certeza já viram essas folhinhas aqui, que basta colocar sobre um substrato que esteja úmido, elas geram folhas e geram raízes. Violeta, que é uma plantinha bem conhecida, uma folhinha só consegue propagar. Zamioculca você também consegue propagar bem, só com um pedaço de folha. Pode cortar a folha na metade, botar na água. Aqui você tem cróton, ele enraiza bem também em água. As estacas de caule, elas podem ser herbáceas quando feitas de uma planta muito tenra. A vantagem é que elas geralmente enraizam muito mais rápido, mas a desvantagem é que elas perdem água fácil, então elas também são mais sensíveis. Se você tem um ambiente mais úmido, mais cuidadoso para manter essas estacas úmidas, você consegue gerar boas estacas bem enraizadas em pouco tempo. Se você não tem esse ambiente, é importante então buscar plantas um pouco mais lenhosas. Estaca semi-lenhosa, então ela também tem uma boa capacidade de regeneração, né? Ela tem mais resistência à dessecação e ela é menos suscetível ao ataque de patógenos, mas também, dependendo da situação, ela não enraiza tão bem, tão facilmente quanto as herbáceas. Alecrim, hortelã, hortênsia são estacas semi-lenhosas. Estacas de caule são as lenhosas que possuem alto conteúdo de lignina. Lignina é uma substância capaz de deixar as paredes das células vegetais muito rígidas. É isso que permite as árvores terem a altura que têm e sustentarem, né, suportarem a pressão negativa da transpiração. Então, estacas de goiabeira, de buganvília, que é aquela planta primavera, são estacas lenhosas. Tem uma boa capacidade de regeneração, mas por terem mais tecidos lignificados, elas também, dependendo da situação, podem ter uma maior dificuldade para enraizar, mas elas também não vão dessecar com facilidade. Em goiabeira, em geral nas mirtáceas, é possível fazer estaca de raiz. Na grande maioria das plantas, isso não é possível, porque a gente sabe que a geração de uma gema, um caule, geralmente parte de uma gema, e raiz não tem gema. Então, mas goiabeira enraiza super bem a partir de um pedaço de raiz, e caliandra também, que é aquela florzinha do cerrado. Por que isso acontece? Então, a gente tem ali no caule uma casca. Para separar essa casca da parte interna, tem uma fileira de células que tem a capacidade de se multiplicar rapidamente, né, com facilidade. É o câmbio vascular. Conhecer isso é importante para o sucesso da enxertia também. Em geral, o enraizamento ele parte dessa região. Quanto mais lignificado forem essas células aqui do xilema, então você tem uma maior facilidade, né? Uma maior dificuldade de perder água, mas aí também células lignificadas necessariamente são células que o conteúdo celular também já é morto. Então, quanto mais herbáceo o caule é, significa que você tem mais células vivas. E por isso é importante, ao fazer as estacas, mantenha-as em água até que você vá plantar ou vá fazer a enxertia. Por que utilizar geralmente o segundo terço dos caules, por exemplo, na planta de mandioca, utilizar a metade, o terço médio, o mais inferior da planta? Porque o terço superior, ele tem muitas células parenquimáticas, então são tecidos mais tenros, vão perder água com mais facilidade. E o inferior tem muito tecido já mais lignificado. Então, esse terço médio, ele vai ter uma boa proporção dos dois e também uma boa capacidade de enraizar. Então, nessa parte superior, grande quantidade de células parenquimáticas, quais têm a parede fininha, mais fácil de
se multiplicar, se dividir, voltar a uma condição meristemática e se dividir, e maior capacidade de se diferenciar, né? E se diferenciar novamente mas também são mais fáceis de desidratar. Já nesse terço inferior, há grande quantidade de células parenquimáticas também, mas também tem células com paredes lignificadas, que são mais resistentes, então menor capacidade de se diferenciar e diferenciar novamente, mas mais resistente à desidratação. Agora vamos ver aqui a mergulia. Mergulia é a propagação por parte da planta coberta com substrato sem desconectar da planta-mãe. Então, ela pode ser simples ou essa aérea, onde você coloca substrato no ferimento do caule. Aqui vocês podem observar ele tentando fazer uma mergulia. Você corta, pega o caule, retira aqui, faz alguns ferimentos, tira as folhas, enterra e prende esse caule. Tem que prender com alguma coisa mesmo, porque se você só enterrar, ele vai sair, vai soltar. Ele usou uma madeira, né, com um apoio para segurar o caule lá. É isso. Existem algumas variações da mergulia. Mergulia simples, essa que eu mostrei, se enterra o caule e a ponta ela é posicionada para cima. Tem ainda a mergulia com a ponta direcionada para baixo, a mergulia contínua chinesa, onde um grande segmento do caule ele é enterrado para que várias gemas possam brotar. Mergulia contínua serpenteada, onde parte do caule ele é trazido aqui para a superfície. E mergulia de cepa. Consiste em, primeiro, uma vez que a planta já brotou, você decepa, né, toda a parte aérea, espera ela rebrotar e quando ela rebrota, é feita uma amontoa com mais terra aqui na base da planta para que ela enraize novamente essa uma parte mais alta. Então, uma vez que ela enraiza aqui, aí você retira tudo isso daqui, essa parte aérea com esse enraizamento aqui na parte da amontoa, e aí essas raízes que ficaram vão novamente rebrotar. A alporquia, ela é bem comum, então ela é bem simples também. Você faz um ferimento no caule, não precisa ser um anel completo, para que também você não corte totalmente o fluxo de floema, né, descendente. Faz um semi-anel, né, na metade do caule, um substrato úmido colocado ao redor. Você prende bem com um saquinho ou com um copo, pode ser um copo descartável, e a ponta do copo você põe em papel filme. Pode-se utilizar também um hormônio enraizador, alguma auxina. Para compreender por que é possível fazer mergulia, aqui a gente tem as gemas presentes no caule têm a capacidade de brotar e formar um novo caule, né? As gemas elas estão aqui nessas regiões onde tem uma folha surge. Essas gemas elas podem formar um novo caule ou quando elas são enterradas até formar uma nova raiz, porque possuem esse tecido meristemático composto por células totipotentes que se diferenciam rapidamente em novos tecidos celulares e órgãos. Nas pontas das gemas, sempre você tem, então, essas camadas de células que se dividem intensamente e podem formar qualquer tipo celular. No interior do caule também existe o câmbio vascular, é formado por essas células que têm a capacidade de se dividir e se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, para a gente concluir essa aula, vamos recapitular aqui. Está aqui a propagação por uma estaca de caule ou de folha de raiz que brota e se enraiza em substrato ou água. Mergulia e alporquias é a propagação por parte coberta, né, do parte da planta coberta com substrato, sem desconectar da planta-mãe. E a enxertia é a propagação por parte da planta sobre outra planta. Pode ser de enxerto sobre porta-enxerto e pode ser de anel, ou ainda só de uma gema. Aqui eu quero propor esse exercício para recapitular esse conteúdo. Marque a alternativa incorreta. Agora você pode dar um pause para responder. Depois que você responder, aí você segue, porque eu vou dar a resposta. Então, a alternativa incorreta é a primeira alternativa.
Ela está incorreta porque estaquia é a propagação de uma parte por estaca. Quando a propagação é realizada com parte da planta sobre outra planta, esse tipo é a enxertia. Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula.